Um estudo recente sugere que o universo é semelhante ao seu cérebro, só que em uma escala muito maior. A rede neural cerebral contém cerca de 86 bilhões de neurônios. O universo observável tem pelo menos 100 bilhões de galáxias. Tanto as galáxias quanto os neurônios têm uma estrutura semelhante, uma teia complexa de nós ligando longas fibras semelhantes a fios. Em cada um desses sistemas, as fibras representam apenas 30% da massa total, e os 70% restantes são água no cérebro ou energia escura no universo. As galáxias e teias de neurônios se conectam de maneira surpreendentemente semelhante. Em ambos os casos, o processo segue os mesmos princípios físicos. Ao mesmo tempo, alguns pesquisadores afirmam que a semelhança entre o cérebro e o universo é apenas superficial. Sua mente percebe pequenos detalhes e os reúne, e então chega a uma conclusão que não tem nada em comum com a realidade, já que o cérebro é um mini-universo. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Para transformar a Terra em um buraco negro, você teria que espremê-la até ficar do tamanho de uma bola de gude. E se você quisesse que o Sol se tornasse um buraco negro, teria que comprimi-lo até que ele não tivesse mais do que 6 km de diâmetro. Uma galáxia Starburst é uma galáxia com um processo intenso de formação de novas estrelas em uma velocidade vertiginosa. Geralmente acontece depois que duas galáxias se fundem em uma só. Enquanto a Terra tem apenas um satélite natural, Júpiter é cercado por pelo menos 79 luas. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 250 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz da Terra emite o som mais profundo já detectado de qualquer objeto no universo. É 1 quatrilhão de vezes, e que é um 1 com 15 zeros, mais profundo do que o ouvido humano pode ouvir. O planeta Kelt 9b está a 670 anos-luz de distância da Terra. É um Júpiter superaquecido, ou seja, um planeta gigante, escaldante, com uma massa semelhante à de Júpiter. No Kelt 9b, o calor é tão grande no lado diurno do planeta que dilacera as moléculas. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Isso também acontece na órbita baixa da Terra. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 105 mil anos-luz de diâmetro. Todos os planetas do Sistema Solar caberiam entre a Terra e a Lua com algum espaço de sobra. Os buracos negros espaguetificam as coisas. Isso acontece quando algo passa pelo horizonte de eventos. Então, a atração gravitacional do buraco negro começa a esticar esse objeto em uma direção e a espremer em outra. O primeiro corpo celeste que os astrônomos identificaram como uma espiral foi a galáxia do Roda-Moinho. Seus longos braços são feitos de gás e estrelas, e tudo está polvilhado com uma fina poeira espacial. Da Terra, só é possível ver 5% do universo. Se uma estrela chegar muito perto de um buraco negro, pode ser dilacerada por sua força gravitacional. O WASP-12b é um planeta gigante a 1.400 anos-luz de distância da Terra. É formado principalmente por gás. Infelizmente, o planeta está condenado, orbita muito perto de sua estrela-mãe. Em cerca de 10 milhões de anos, o WASP-12b será engolido pelo seu Sol ganancioso. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, sua vizinha mais próxima, se encontrarão em pouco menos de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, formarão uma enorme galáxia elíptica. Uma das luas de Saturno, Encélado, reflete quase 90% da luz do Sol. Isso torna essa lua um dos objetos mais brilhantes do Sistema Solar. Mas como ela reflete a luz do Sol em vez de absorvê-la, as temperaturas na superfície de Encélado caem a menos 200 graus Celsius. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, suas encostas estariam escondidas pela curvatura do planeta. No nosso Sistema Solar, Mercúrio e Vênus são os únicos 2 planetas sem luas. Cientistas que planejam enviar droides a Marte querem carregar as máquinas com muitos equipamentos pesados. Os droides também serão construídos com materiais mais fortes. Tudo devido à gravidade relativamente baixa do planeta vermelho. Tudo em Marte é quase 3 vezes mais leve do que na Terra. A maior lua de Plutão tem metade do tamanho do próprio planeta anão.
Isso torna Caronte, que é o nome da Lua, o maior satélite conhecido em relação ao tamanho de seu pai. Existem 3 bolas de golfe na Lua. Elas foram lançadas durante a missão Apollo 14. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos, embora os cientistas ainda não tenham encontrado nenhum. Se você se deparar com um buraco branco, não conseguirá entrar, seu horizonte de eventos não permite, mas você veria luz e matéria escapando de dentro dele. No nosso planeta, uma rotação completa leva um dia, mas o Sol é tão enorme que precisa de 25 a 35 dias terrestres para fazer uma rotação completa. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo devido à gravidade da Terra. Os trajes espaciais protegem os astronautas de grandes diferenças de temperatura durante as caminhadas espaciais, de menos 160 a 120 graus Celsius. Uma estrela de nêutrons nasce após o colapso de uma supernova. Após o nascimento, ela gira extremamente rápido, cerca de 60 vezes por segundo. Mas essa taxa às vezes pode crescer para até 600 vezes por segundo. Em 2007, os astrônomos começaram a receber sinais de rádio ultrabrilhantes e ultrafortes. Chamados de rajadas rápidas de rádio, vinham de algum lugar a bilhões de anos-luz de distância. Quando os astronautas estão no espaço, costumam ver flechas de luz aleatórios que ocorrem quando os raios cósmicos atingem o nervo óptico do olho. Se você viajasse ao redor do equador de Plutão, percorreria uma distância igual a uma viagem de Roma a Nova York. Se você visitar o GJ504b, um planeta localizado a meros 57 anos-luz de distância da Terra, verá que o planeta está brilhando. Isso ocorre devido ao calor deixado após sua formação. A cor do planeta é magenta opaco, como uma flor de cerejeira escura. Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas do Sistema Solar. Dura apenas 9 horas e 55 minutos. Como sua rotação é muito rápida, Júpiter não é uma esfera perfeita, é um pouco achatado. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Existem pelo menos 1.600 deles na superfície do planeta, mas a maioria está extinta. Mercúrio tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu, tornando a superfície do planeta irregular. A massa nuclear encontrada nas estrelas de nêutrons é considerada a substância mais forte do universo. Esse macarrão de nêutrons pode ser 10 bilhões de vezes mais forte que o aço. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros podem não ter horizonte de eventos, também conhecido como ponto de não retorno. Em vez disso, pode haver o horizonte aparente, que só seria capaz de prender as coisas por algum tempo. Mais tarde, a matéria ou energia escapariam, mas de uma forma diferente. Cada missão Apollo precisava de 15 trajes espaciais. Cada membro da tripulação principal de 3 pessoas precisava de 3 trajes, um para treinar, o segundo para voar, e também havia um traje de reserva para o caso de algo dar errado com o traje de voo. E cada um dos 3 membros da tripulação reserva tinha 2 trajes espaciais, um para treinamento e outro para voo. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente derretido. Isso poderia explicar o seu campo magnético, mesmo que sua força seja só 1% do campo magnético da Terra. As tempestades de poeira em Marte são as mais severas em todo o Sistema Solar. Elas podem durar meses a fio. No planeta Kepler-16b, que está a 245 anos-luz de distância da Terra, não um, mas 2 sóis se põem no horizonte. O planeta é tão massivo quanto nosso Saturno, mas tem uma densidade mais alta. São necessários 45 minutos para vestir um traje espacial. Depois de feito isso, um astronauta precisa de mais 1 hora para se adaptar às novas condições. As bolas de fogo que cruzam os céus da Terra são meteoros brilhantes que entram na atmosfera terrestre, mas saem dela novamente. Tritão, uma das luas de Netuno, tem uma órbita retrógrada, com sentido oposto à rotação do planeta. É a única grande lua de qualquer planeta conhecido a fazer isso. Tritão também está gradualmente se aproximando de Netuno. Os especialistas acreditam que eventualmente a Lua será separada pela gravidade de Netuno e então formará um anel ao redor do gigante gasoso. O planeta anão Haumea, que está mais longe da Terra do que Netuno, é realmente bizarro. Ele está orbitando o cinturão de Kuiper, um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circulando o Sol. Haumea tem 2 luas, uma forma extremamente alongada e um dia que dura 4 horas terrestres.
O que pode ser ainda mais sensacional? O planeta anão é cercado por anéis incrivelmente finos, provavelmente o resultado de uma antiga colisão. Netuno leva quase 165 anos terrestres para fazer uma órbita completa ao redor do Sol. Em outras palavras, desde que o gigante gasoso foi descoberto em 1846, ele circulou o Sol apenas uma vez. Repentinamente se perde o controle de satélites eletrônicos. Acontecem surtos de tensão em todo o mundo. Alguns lugares sofrem com apagões totais. Os cientistas têm poucos dados sobre esse incrível comportamento solar, então ainda somos incapazes de prever com precisão como ou quando exatamente a próxima tempestade solar ou geomagnética acontecerá. Um desses eventos ocorreu em julho de 2012, mas felizmente não nos atingiu. Contudo, escapamos por pouco, por apenas 9 dias. Só para dar uma ideia do que quase aconteceu, preciso explicar algumas noções básicas de astronomia. Uma tempestade solar é uma série de efeitos que sentimos aqui na Terra depois que certos eventos ocorrem no Sol. Nossa estrela não é nada mais do que uma enorme bola de gases fundidos que estão se movendo constantemente. Então, esses eventos acontecem com mais frequência do que você imagina. Uma tempestade solar começa quando o Sol emite explosões de energia. Elas acontecem na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses dois fenômenos enviam cargas elétricas e ondas de campos magnéticos em direção à Terra a uma velocidade surpreendente, de cerca de 4.800.000 km por hora. Quando essas tempestades solares chegam ao nosso planeta, podemos ver auroras boreais em locais próximos ao Círculo Polar Ártico, mas elas também podem afetar o funcionamento de satélites ou outros tipos de comunicações eletrônicas. Algumas dessas tempestades solares podem ser perigosas, e em 2012 chegamos perto de experimentar uma muito forte que poderia ter resultado em uma catástrofe. Foi a mais poderosa em mais de 150 anos, com base em pesquisas feitas por astrônomos. Mas como escapamos dela? Nós tivemos algo a ver com isso ou foi apenas uma mera coincidência? O que sabemos é que uma dessas ejeções de massa coronal atingiu a órbita terrestre no final de julho de 2012. O nosso planeta seguia sua trajetória programada em torno do Sol e já havia deixado para trás esse local específico. Então, você pode estar se perguntando, e se tivesse nos atingido? Acontece que essas intensas tempestades solares são perigosas para todos os tipos de objetos tecnológicos. Considerando que agora estamos literalmente cercados por objetos elétricos, de telefones a carros, tente imaginar o que aconteceria se todos parassem de funcionar repentinamente. E é assim que elas funcionam. As tempestades solares começam com uma explosão ou uma erupção solar. Em seguida, os raios-x e a radiação ultravioleta viajam até a nossa Terra à velocidade da luz. Efeitos colaterais? Bom, eles podem incluir de apagões de rádio a erros de navegação GPS. Os efeitos podem continuar à medida que minutos, ou às vezes horas, mais tarde, as partículas energéticas chegam à nossa atmosfera. Elas se movem apenas um pouco mais devagar do que a velocidade da luz, mas podem causar choques elétricos nos satélites da Terra e danificar seus componentes. Por fim, cerca de um dia depois, nuvens de plasma magnetizado também chegam até nós. Isso pode causar enormes apagões de energia, mais ou menos paralisando tudo o que há de elétrico. Talvez nem consigamos dar descarga, já que a maioria dos suprimentos de água nas cidades usa bombas elétricas atualmente. No entanto, os efeitos dessas tempestades solares seriam diferentes em todo o mundo. Elas são curiosas por si só, mas por que afetam alguns locais na Terra mais do que outros? Com base em pesquisas recentes, a geologia tem muito a ver com isso, mas eu preciso voltar um pouco para dar uma ideia melhor do todo para você. Aperte o cinto, porque estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo, para uma época em que a Lua nem existia, ainda. Há 4,6 bilhões de anos, o nosso sistema solar parecia muito diferente do que é agora, e você não tem ideia do tanto. Centenas de novos planetas começaram a se formar em torno do novo Sol. Planetas como a nossa própria Terra, Vênus ou Marte ainda estavam girando ao redor do cosmos. Na década de 1970, um astrônomo chamado Donald R. Davis desenvolveu uma teoria que dizia que a Lua nasceu quando outro planeta atingiu a Terra recém-formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele também indicou que poderia ter sido do tamanho de Marte, e mais tarde chamou esse planeta de Theia. É difícil imaginar como esse impacto poderia ter sido, mesmo com o equipamento que temos hoje em dia. Os astrônomos sugeriram a hipótese do impacto gigante tentando resolver esse mistério. Depois de colidir com o nosso planeta, as camadas rochosas externas da Terra e de Theia foram projetadas em um círculo de matéria cósmica. A partir desses detritos, nasceu o que agora conhecemos como a Lua.
o núcleo da Terra aparentemente consumiu o núcleo de ferro de Theia, isso é, se tinha núcleo. Nosso planeta também entrou na posição que ocupa hoje. Dessa forma, tornou-se mais suscetível a tempestades geomagnéticas. Naquela época, havia pouca ou nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com Theia, além de nos dar nosso único satélite natural. Demorou vários anos para uma série de cientistas chegar a uma nova ideia incrível que revolucionou o que sabíamos sobre o nosso planeta. O que sobrou de Theia está escondido sob 2 camadas de rocha do tamanho de um continente enterrado bem fundo no nosso planeta. Essa teoria também é uma das únicas explicações para por que a Lua é tão seca e tem um núcleo pobre em ferro. Mas por que a geologia é tão importante quando se trata de tempestades solares? Bom, isso porque dados recentes revelaram que o tipo de rochas abaixo de seus pés pode afetar o quanto sua cidade se adapta após poderosas tempestades geomagnéticas. Alguns tipos de rochas, como as sedimentares, por exemplo, geralmente têm mais espaço cheio de água, o que as torna eletricamente condutoras. Outros tipos de rochas, metamórficas e ígneas, são mais densas e têm mais resistência quando se trata de eletricidade. Sempre que uma tempestade dessas acontece, as pessoas que vivem nas terras altas da Nova Inglaterra podem ter um risco maior de sentir seus efeitos. Ao mesmo tempo, aquelas na planície costeira do Médio Atlântico têm menos com o que se preocupar, simplesmente devido ao que está escondido sob suas cidades. Como sabemos se essas tempestades serão assustadoras? Bom, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. As tempestades solares deslumbram a comunidade de astrônomos há muitos anos. O evento mais icônico dessa magnitude foi o evento Carrington, que aconteceu em setembro de 1859. Ele nos deu uma prévia do poder do Sol, para dizer o mínimo, e ganhou o nome do astrônomo inglês Richard Carrington, que testemunhou as explosões solares. O poder daquela tempestade solar era algo que os humanos nunca haviam experimentado antes. A forte tempestade geomagnética causou uma aurora boreal tão ao sul quanto o território do Havaí. Na manhã de 1º de setembro de 1859, Richard Carrington entrou em seu observatório privado, localizado fora de Londres. Ele abriu a cúpula do observatório para ter uma visão completa do céu e direcionou seu telescópio para a localização do Sol. Ele viu um monte de enormes manchas escuras que brilharam na superfície da nossa estrela. Em breve, Carrington notou 2 áreas enigmáticas, intensamente brilhantes e cheias de luz branca saindo das manchas solares. Elas desapareceram 5 minutos depois, mas os efeitos continuaram em toda a superfície terrestre. Primeiro, no final da noite, as comunicações de telégrafos em todo o mundo começaram a ter problemas de funcionamento. Flechas de luz começaram a estourar de máquinas de telégrafo, atrapalhando os operadores e até mesmo incendiando papéis. Auroras de cores vivas começaram a aparecer nos céus noturnos de todo o mundo, deixando os pássaros tão confusos que cantarolaram à noite. Algumas pessoas até começaram suas atividades diárias, já que pensaram erroneamente que o dia já havia começado. Hoje em dia, nosso planeta está repleto de uma mega teia de informações, então o impacto de tal tempestade solar seria ainda mais devastador. No século XIX, o sistema de telégrafo estava apenas começando, mas essa internet vitoriana era uma maneira importante de enviar notícias e mensagens privadas. Mesmo nos Estados Unidos, os operadores de telégrafos já haviam notado interrupções locais causadas por tempestades e auroras, mas o evento Carrington e seus efeitos foram algo nunca visto antes. Muitas linhas de telégrafo na América do Norte se tornaram inúteis. Um gerente de telégrafo baseado em Pittsburgh até lembrou que as correntes que fluíam através dos fios eram tão fortes que seus contatos de platina correram perigo de derreter. Outro exemplo foi o de um operador de telégrafo localizado em Washington, D.C., chamado Frederick W. Royce, que se machucou quando sua testa tocou um fio terra. Amostras tiradas dos locais gelados da Terra nos dizem que o evento Carrington foi 2 vezes maior do que qualquer outra tempestade solar experimentada nos últimos 500 anos. É muito difícil imaginar qual seria o impacto de uma tempestade dessa magnitude hoje, mas com base em um relatório de 2008, elaborado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, pode nos custar entre 1 trilhão e 2 trilhões de dólares em danos. No entanto, há coisas que podemos fazer individualmente para reduzir a quantidade de danos, como comprar um gerador ou instalar um suprimento de reserva de energia. Isso pode ser um painel solar ou uma turbina eólica. Além disso, podemos equipar nossas casas com protetores contra surtos que se conectam aos nossos painéis elétricos e podem nos salvar de raios e outros surtos de energia. A solução mais simples de todas? Basta manter desconectados todos os dispositivos que você não está usando. Se não estiverem conectados a uma fonte de energia, não poderão ser afetados por nenhum tipo de surto na corrente. Mercúrio, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás.
Um enorme asteroide está prestes a colidir com o planeta. Bum! Fragmentos estão voando em diferentes direções, junto com a onda de choque. Quando a poeira baixa, vemos uma cratera quase do tamanho do lago Ontário. O mais interessante aqui é o formato dela. Parece uma aranha. Um corpo redondo no meio e um monte de pernas que se espalham em diferentes direções. Mas o mais estranho é que as pernas da aranha não ficam bem alinhadas com o centro. Os cientistas apenas imaginam como tal paisagem foi formada. Alguns acham que a imagem do animal apareceu lá muito antes e o meteorito ter caído quase no meio foi só uma coincidência. Mas ainda não temos uma explicação clara de como essas marcas podem ter aparecido na superfície de Mercúrio. Outro mistério sobre o planeta é o seu surgimento. Uma teoria afirma que ele costumava ser a lua de Vênus, mas com o tempo sucumbiu à gravidade do Sol. A estrela literalmente o arrancou de lá e o pequeno planeta começou a orbitar. O que pode provar essa teoria são os períodos de rotação de Mercúrio e Vênus. O primeiro está perdendo gradualmente sua velocidade de rotação. Um dia por lá agora equivale a 58 dias terrestres e continua a aumentar. Ao mesmo tempo, depois de perder sua carga pesada, Vênus começou a girar um pouco mais rápido. Outra teoria diz que Mercúrio colidiu com Vênus logo após o aparecimento do Sistema Solar. Naquela época, o proto-Mercúrio era um pouco maior do que o planeta com o qual estamos familiarizados atualmente. Mas então, perdeu parte de sua crosta após colidir com Vênus, que pouco depois reuniu esses destroços. Mas os cientistas ainda não conseguem dar uma resposta definitiva sobre como Mercúrio foi formado. Urano. Um gigante gasoso a 18 distâncias Terra-Sol de nossa casa. Esse planeta parece calmo em comparação com outros gigantes, como Júpiter com suas tempestades do tamanho da Terra. E ainda assim, Urano tem algo incomum de que se orgulhar. Essa mancha escura, por exemplo, foi detectada pelo telescópio Hubble em 2006. Naquela época, ela tinha quase o dobro do tamanho do Alasca. Alguns anos depois, pontos brilhantes apareceram ali. Descobriu-se que eram nuvens de metano que se moviam pela superfície do planeta a uma velocidade de 480 km por hora. Mas não sabemos exatamente o que causa essas tempestades em Urano. Talvez possamos resolver esse segredo examinando outro mistério de Urano. Esse planeta gira deitado de lado. Se você olhar para o eixo do nosso planeta, verá que ele é vertical e apenas ligeiramente inclinado. E assim, é o mesmo para a maioria dos planetas do nosso sistema solar. Mas não Urano. Seu eixo é quase horizontal e apontado para o Sol. Um de seus polos fica totalmente iluminado quase todo o tempo. O dia polar ali dura 42 anos terrestres. Quando a inclinação do eixo muda, o dia polar começa do outro lado de Urano. O outro polo mergulha na escuridão por 42 anos. Essa mudança de estação pode causar fortes tempestades na superfície. Mas por que exatamente o planeta fica deitado de lado é desconhecido. Talvez, há bilhões de anos, o gigante gasoso colidiu com vários asteroides que estavam prestes a se tornar um jovem planeta. Esse protoplaneta, parecido com a Terra em tamanho e peso, pode ter inclinado Urano após colidir com ele. Mas isso ainda é apenas uma hipótese. Agora vamos para a Lua de Júpiter, Europa. O grande mistério aqui é se há vida por lá. Os cientistas não negam a possibilidade. Tudo o que se vê na superfície dela é gelo. As listras que podem ser identificadas são, na verdade, fendas longas e largas. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que essa lua não era nada mais do que um bloco de gelo. Mas agora, acreditam que pode haver água líquida dentro dela. O núcleo é aquecido pelas forças das marés de Júpiter. Este núcleo quente derrete o gelo ao redor dela. Então, realmente pode haver um enorme oceano embaixo da crosta de gelo. Uma vez que a água é a base da vida, diferentes micro-organismos podem existir ali, mas só descobriríamos isso se enviássemos uma sonda para lá. Teríamos que perfurar dezenas de quilômetros de gelo e começar a procurar em um oceano com o dobro do tamanho de todos os reservatórios de água da Terra. Olhe para a Lua de Saturno, Titã. É a segunda maior do Sistema Solar e 50% maior do que o nosso satélite natural. É o único lugar do nosso Sistema Solar, além da Terra, onde foi comprovada a existência de água líquida. Mas a coisa mais interessante sobre Titã é a sua atmosfera. Ela tem 400 quilômetros de espessura. Essa distância é quase 40 vezes maior do que a altitude média de cruzeiro dos aviões comerciais na Terra. E tem 95% de nitrogênio. Para efeito de comparação, a atmosfera da Terra tem 79% de nitrogênio, o que significa que elas são bem semelhantes. O mistério é que ninguém sabe como essa atmosfera surgiu ali. Uma teoria sugere que há muitos anos os meteoritos atingiram a superfície de Titã quase sem parar. As rochas maciças colidiram com a crosta, aumentando a pressão e as temperaturas na Lua.
Sob tais condições, a amônia do ar se decompõe em nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, que é pesado, caiu na superfície de Titã, enquanto o hidrogênio leve subiu e fluiu para o espaço. Mas alguns cientistas contestam essa teoria. Outro mistério do sistema solar é se a hipotética estrela Nêmesis realmente existe. Se você olhar para todas as estrelas da nossa galáxia, a maioria delas é pareada, o que significa que duas estrelas orbitam uma em torno da outra. Estatisticamente, o Sol também deve ter uma companhia. Então, alguns estudiosos presumiram que as maiores extinções em massa na Terra estavam relacionadas a algum objeto misterioso no espaço. Eles levaram à hipótese de que havia uma anã vermelha em algum lugar a 1,5 anos de distância do centro do Sistema Solar. E cada aproximação dessa estrela anã da nuvem de asteroide perturbava esses viajantes espaciais. Cada vez que isso acontecia, vários asteroides iniciavam sua jornada em direção à Terra e causavam uma extinção em massa. Mas essa estrela ainda não foi descoberta, e muitos cientistas questionam tal hipótese. Agora vamos dar uma olhada na extremidade do Sistema Solar. Um fóton de luz precisa viajar 1 ano para chegar aqui. Os cientistas acreditam que a nuvem de Oort exista nessa área. É uma região hipotética onde toneladas de asteroides e blocos de gelo se reúnem em nuvens. É o lugar mais distante onde a gravidade do Sol ainda funciona. Presumivelmente, essa nuvem esférica envolve o Sistema Solar. Acredita-se que é nessa região que os cometas de longo período se originem. Eles voam por todo o Sistema Solar, então retornam à nuvem de Oort. A jornada pode levar milhares de anos. Ainda mais emocionante, poderia existir um gigante gasoso chamado Taish naquela área. Há cientistas que dizem que ele pode ter 4 vezes o tamanho de Júpiter. Até agora, nenhuma pesquisa confirmou sua existência. Embora a nuvem de Oort ainda seja considerada hipotética, alguns pesquisadores acreditam que os cometas dessa área são responsáveis pelas principais extinções em massa na Terra. Agora vamos além das fronteiras do Sistema Solar. Lá, a 1.500 anos-luz de distância da Terra, fica o buraco negro mais próximo de nós. Os buracos negros são os objetos mais misteriosos do universo. Eles são tão pesados que atraem não apenas matéria, mas também luz. E ainda mais, desaceleram o tempo. Uma vez que algo fica preso na gravidade de um buraco negro, nunca escapa. A luz e a matéria gradualmente se acomodam perto do horizonte de eventos e logo desaparecem na escuridão infinita. O tempo flui de forma diferente ali. 1 minuto perto de um buraco negro pode ser igual a semanas na Terra. O maior mistério é o que exatamente existe dentro de um deles. Alguns especulam que não há nada além de uma pressão esmagadora que destrói tudo. Outros afirmam que ele pode ser um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca para outro lugar no universo. Se fosse verdade, buracos brancos também existiriam, como saídas de portais de buracos negros e de minhoca. Mas nenhum foi encontrado até agora. Agora, que tal ir para a fronteira hipotética de todo o universo? É o chamado Grande Vazio de Eridanos. Se você olhar o mapa do universo, verá um ponto frio e vazio com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. A Via Láctea inteira tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. O principal mistério é como esse local apareceu. Uma teoria diz que se trata de uma cicatriz deixada pela colisão de 2 universos paralelos. Imagine que os universos são bolhas gigantes, e um dia, 2 dessas bolhas colidiram. Foi quando o universo paralelo arrancou várias galáxias da nossa bolha. Até agora, é a única explicação de como esse enorme vazio frio pode ter aparecido em nosso universo.